Olá, está começando mais um AyanCast. Eu, Marcelo Bugarelli, ao lado da Tainá Reinert. Rudnick, Marcelo, por favor. Ah, sabia que você ia me corrigir. Tainá Rudnick, eu sempre erro sobre o nome dela. Tainá, como você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, pronta para mais uma? Prazer estar aqui novamente. Adivinha quem é a nossa convidada? A gente está com uma convidada ilustre aqui. Rosane Scapin. Eu pensei que fosse Scapin, mas não é? É Scapin, né, Rosane? É Scapin. Sabe que eu tenho até uma amiga que me chama de Scapin. Scapin? Exatamente, mas é Scapin. Ela é engenheira agrônoma, não é isso? Isso, sou engenheira agrônoma. E a gente quer conhecer um pouquinho sua história. Ah, tá bom. Bom, então antes... Mas depois a gente vai começar a fazer umas perguntinhas mais, né? Bem capciosas. Obrigado pelo convite, né? Boa tarde para vocês. Então, assim, a minha história eu vou resumir ela rapidamente, né? Eu sou engenheira agrônoma, né? Formada há algum tempo já na Luiz Meneghel, e eu atuei na iniciativa privada por um bom tempo. E depois disso eu participei do concurso do CREA, né? E estou no CREA já quase 25 anos. Opa, 24 anos já. Sempre na área da fiscalização. E sempre aqui em Maringá? Não, eu entrei em Ponta Grossa, eu trabalhei lá por alguns anos, e aí depois eu pedi minha transferência para Maringá. Ah, entendi. Mas você era de lá e você mudou ou você foi daqui para lá? Não, nenhuma coisa nem outra. Eu era de Bandeirantes, né? Tá. E aí eu fui fazer o concurso lá em Ponta Grossa, e depois sim aí a vida vai tomando outros rumos, e aí eu vim para Maringá, lugar que eu amo, né? Melhor cidade do Brasil. Eu também acho. Eu apoio essa decisão. E a melhor cidade do Brasil tem muita irregularidade? Hoje, a gente pensando assim, criando uma linha do tempo, tudo melhora, ainda bem que melhora, né? As pessoas tomam mais consciência e elas deixam de cometer as irregularidades, que é realmente construir um empreendimento sem a participação de um engenheiro. Então, deixar bem claro aqui. A finalidade do CREA é quando ele chega num serviço, fiscaliza um serviço ou então uma obra, é para verificar se tem a participação de um profissional habilitado, né? Da engenharia, agronomia e geociências. Então, hoje as pessoas tomam muito mais cuidado, porque é um prejuízo imenso quando você começa um serviço, uma obra, sem a participação de um profissional. Então, hoje a gente pode perceber que tem muito mais conscientização. Existe irregularidade? Claro, ainda existe, né? Ainda tem pessoas que querem arriscar, mas ao longo do tempo vem se melhorando muito. E deixa eu te perguntar, como funciona essa parte do processo de fiscalização? Ela é ativa, então vocês viu uma obra, ou na parte da agronomia também vai até os viveiros, ou vocês recebem talvez alguma denúncia? Como que isso chega até o CREA? De todas essas formas que você está falando, exatamente. A gente recebe denúncias, e a gente atende a todas as denúncias, mas não só isso, porque esse não é um número altíssimo assim que justifique você estar todo dia fiscalizando. Então, o fiscal ele vai até a área onde ele tem uma determinada área para fiscalizar. Por exemplo, um fiscal ele tem a região de Paranavaí para fiscalizar. Perfeito. Só lembrando, gente, que a nossa regional, nós temos, a gente fiscaliza, nós somos responsáveis por 112 municípios, né? A gente passa um pouco de uma... a gente passa um pouco de Umuarama, e é dividido, então, em 5 inspetorias. Então, cada localidade tem um profissional, fiscal responsável por aqueles municípios. Então, vamos dizer que ele chegou lá num determinado município. Como que ele sabe onde tem obras, serviços sendo executados? Bem passando de rua a rua mesmo, sabe, para poder fiscalizar as obras de engenharia, né, que é fácil de se perceber. Então, ele vai passando rua a rua e onde ele vai localizando, ele vai parando e fiscalizando.
Agora, a gente tem outras situações, a gente tem serviços, né? Que aí é mais difícil de você ver. Então, você pode pegar, por exemplo, um grande empreendimento ou um empreendimento, eu vou colocar aqui um shopping. Ele chega nesse shopping, ele vai ter as pessoas corretas com quem ele vai falar e ele vai verificar todas as manutenções que são feitas de engenharia, das atividades de engenharia naquele local e verifica se as empresas que prestam serviço para aquele shopping, elas têm um profissional habilitado. Ah, tá. Então, aí começa a crescer esse bolo. Outra situação que a gente tem também, fiscalizar todas as licitações de engenharia, agronomia e geociências, para verificar se aquela empresa também tem um profissional habilitado. As empresas ganhadoras As vencedoras. da licitação. As vencedoras. Que o correto é até que uma empresa que não tem esse profissional não seja vencedora, né, da licitação. Sim, o correto é esse, exatamente. Então, muitas vezes está para acontecer essa licitação, a gente está observando que no edital de licitação o município não tomou cuidado de pedir uma empresa com um profissional habilitado, a gente intervém e manda um ofício para o município, né, para orientar. Rosana, a maior parte dessas irregularidades, né, que a fiscalização encontra, é mais assim, falta de informação das pessoas ou uma forma de também tentar economizar de alguma forma? Eu acho que é mais uma questão de falta de informação, né? Tem pessoas que têm o sonho de abrir uma empresa, talvez tenha até uma habilidade em um serviço, mas ela não entende que para aquele serviço é necessário um profissional responsável, né? Um profissional que se formou e tem atribuições para aquele serviço. Então, eu imagino que seja uma falta de informação mesmo. E além dos profissionais, né, por exemplo, caso eu tenha lá uma empresa que presta um serviço de manutenção, além de ter um profissional habilitado, responsável técnico pela minha empresa, eu tenho que emitir as ARTs de todos os serviços que eu presto. Todos os serviços. A ART, ela é um contrato, né, daquele serviço. Então, é um contrato entre quem está contratando e essa empresa que vai prestar esse serviço. E isso também é fiscalizado. Isso também é fiscalizado. Também. E como funciona a fiscalização na parte mais da agronomia? Porque, para mim, é mais fácil visualizar, porque eu vejo, tem um tapume ali, como eu sou da engenharia civil, é muito visível. Tem um tapume, vou procurar se tem um responsável técnico. E como que funciona isso na parte mais das agrárias ali? Das agrárias, a gente tem algumas formas, assim, para fiscalizar. Vou dar um exemplo de uma que a gente faz ele dá um volume mesmo de fiscalização. Uhum. Agora, no período de plantio de soja, então, existe um sistema chamado o Ciagro. Tá? O que é o Ciagro? O Ciagro é onde todos os engenheiros que vão emitir um receituário agronômico, eles colocam lá, é obrigatório que esteja nesse sistema, né, que é do Celepar, do governo do Paraná. E lá a gente tem acesso a ele, eu coloco, posso pôr por período, por exemplo, então nessa semana aqui, no município de Maringá, quantos receituários de soja foram emitidos. E através desse documento, lá consta qual o produto, vai constar qual é a área que foi utilizado esse produto, que data que foi, né? Então, e quem é o profissional. Então, através desse, eu sei que nesse receituário, que tem coordenadas, inclusive, eu sei que tem uma área de plantio de soja. Então, eu preciso saber se nessa área de plantio tem um responsável técnico. Então, não é difícil para a gente. Entendi. Mas a gente tem outras formas também, que é ir para o campo, né, e procurar nas áreas rurais, na propriedade. Você entra na propriedade, pergunta quem é o proprietário e verifica quem é o responsável. Nessa área aí, o que tem mais encontrado de irregularidade? A gente, nessa área a gente não encontra tanta irregularidade, porque hoje os produtores também fazem seus plantios com os profissionais, né, habilitados. Mas a gente tem, claro que assim, a gente sempre, em todas as áreas a gente tem. O próprio trabalho do CREA é informar também e conscientizar. Exatamente, a conscientização, sim.
Você comentou que nessa área não encontra tanta irregularidade. Hoje você tem, assim, qual é a área onde mais ainda se tem? Eu acho que é mais por conta do número de serviços, né? A civil ainda a gente vai encontrar mais porque a gente tem uma gama maior de serviços, né? Se eu tiver que dividir isso por modalidades, que seria civil, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de alimentos, agronomia. Então, o volume é maior sempre na civil, né? Ainda devido até pela necessidade da sociedade também. Exato. Para o processo. Se a gente olhar bem, a construção civil sempre está em auge, né? E nesse momento ela continua, né? Amém, vamos continuar. Ela continua. Espero que sim. Legal. E nas indústrias a mesma coisa? A mesma coisa, nas indústrias também. Nas indústrias a gente consegue achar outras modalidades, né? A gente vai achar modalidade de elétrica lá, né? Tem muita manutenção em equipamento elétrico ou equipamento mecânico mesmo, né? Nas indústrias a gente pode pensar também na área de alimentos, a gente consegue localizar um profissional ou não, né, participando da produção daqueles alimentos. Então, na indústria você tem uma grande gama, não que nas outras a gente não tenha, né, mas uma gama uma gama de modalidades mais profissionais envolvidos. Da civil e da agronomia, né? E a segurança do trabalho também. Com a certeza. Necessidade do engenheiro ali de segurança do trabalho, do técnico. Sim, exatamente. Na própria civil, né? A gente tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho, né? E como é que é o relacionamento de vocês com prefeituras? Atuam? Eu vejo assim, nosso relacionamento é muito bom. A gente tem eventos diferentes, por exemplo, agora com as eleições. A gente se antecipou e foi feito as agendas parlamentares, onde os engenheiros envolvidos, conselheiros, inspetores, as entidades de classe, fizeram diversas propostas a todos os candidatos a prefeito nessa última eleição. E eles apresentaram essas propostas. Eles chamaram, em cada inspetoria, eles fizeram uma reunião, chamaram esses candidatos, né? E agora, quem ganhou, a gente faz uma nova reunião e tenta encaixar, né, que o prefeito veja que a grande importância que são essas propostas de engenharia, e é sempre com a intenção de ajudar, né, o prefeito, ajudar a cidade, e aí a gente sempre tem essa boa convivência com os prefeitos. Legal. E pensando nessa questão aí da prefeitura, a gente estava até conversando mais cedo, saiu recentemente aqui em Maringá, né, um vídeo de uma demolição nas que redes estava sociais, né? Em Instagram e tudo que estava ali, a vida acontecendo e a demolição também, não foi nada isolado e tudo. E na reportagem, pelo menos que eu li, né, o que tinha de informação é que o CREA estava investigando ali o que podia ter acontecido. Até onde é uma investigação do CREA, onde entra a prefeitura, como que funciona isso para ficar claro? A senhora chegou a ver também, né? Sim. Né? Nós recebemos... Como é que foi receber essa imagem assim, sabendo que é na sua cidade? Temeroso, né? A gente vê que realmente até passa uma pessoa com a moto, com uma moto e bem na hora... E aquilo foi uma demolição, não foi uma implosão, né? Não, é uma demolição. Como é que a gente caracteriza ali que foi uma demolição? A impressão para o leigo que aquilo foi implodido, né? Que o prédio... Mas não, né? Tinha uma máquina lá dentro trabalhando e derrubando. Porque era um prédio já antigo, né? Que eles derrubaram para poder construir outro substituir outro empreendimento. Então a gente viu e imediatamente a gente acionou a nossa fiscalização, pediu para que fossem lá para coletar os dados, tirar todas as fotos necessárias. E a prefeitura, é exatamente essa boa convivência com a prefeitura, sabe? A gente conversou em conjunto e aí eles verificaram que não havia um pedido de demolição, é obrigatório, tá? A prefeitura tem essa característica, é obrigatório numa demolição, eles pedirem, porque eles precisam isolar a área. Então, o que deveria ter acontecido era isolar a área para que ninguém estivesse passando no momento, né?
E poderia ser um acidente até fatal ali, né? Poderia. Não, poderia ser. uma pedra que solta, Nossa. nossa, qualquer coisa ali. Esse acidente é complicado, né? Mas, e daí, depois o município tomou as providências também, né? E o CREA também elaborou um processo, né? Para averiguar se tem a responsabilidade mesmo, né? Do profissional. Já tinha acontecido isso antes aqui, assim, pelo menos não tem o registro, Pelo né? menos noticiado. Eu acho que não tem. É que hoje tudo é gravado, né? Qualquer coisa que tem uma câmera, qualquer lugar tem uma câmera. Conhecimento. E uma dúvida que eu tenho, pessoal, por exemplo, lá dentro do CREA, os fiscais, vocês são separados por área, por exemplo, a agronomia, civil, ou por área geográfica? Por área geográfica, porque a gente não tem condições para Seriam isso. muitos profissionais. Seriam que ter muitos fiscais. E como a gente tem 112 municípios, a gente não conseguiria se fosse por modalidade. Mas é que todos os fiscais são treinados o tempo todo para todas as modalidades. Perfeito. Porque, se você perceber, a gente não pode fazer uma análise do serviço do profissional, né? O que a gente fiscaliza? Se tem um profissional participando. O profissional habilitado. É o mais importante, né? Essa é a importância. Aí fica independente de qual for a sua formação ali, né? Exato. Né? Você já tem pelo menos o responsável. Exatamente. Ô, Rosane, eu queria ver também com você, como é que você falaria para quem está querendo começar a carreira aí como engenheiro agrônomo? Qual é o seu recado? Qual é o seu toque de vida? Como engenheiro em geral. Olha, eu falo assim que pensa na quantia de serviço que esse país tem da área de engenharia. Gente, como a engenharia é importante. A gente vê engenharia em tudo. Olha aqui, a gente está com essas roupas, aqui tem engenharia, né? Olha a engenharia que nós falamos desse microfone, a gente está falando aqui por esses microfones, olha a engenharia que está aqui. Então, eu acho assim que talvez o país passe por algumas situações em que algumas profissões talvez fiquem um pouco mais estagnadas, mas eu vejo a engenharia assim sempre explodindo, sempre... Ela caminha com a economia, né? Exatamente, né? Ela move, inclusive, né? Ela move muito, né? Olha o agro, quanto move esse país, né? Quanto de construção a gente tem e indústrias que só vão aumentando. Eu vejo assim que... eu não sei se é porque a gente está na área, né? Eu sou um pouquinho bairrista também. Eu sempre vejo assim, cara... É o melhor, assim, eu vejo que os que estão começando têm que correr atrás mesmo, né? Porque a gente também tem que ser diferenciado, mas que é bem tranquilo, porque o país não vai tem parar. Mercado. Exato, é isso que eu queria falar, que tem muito mercado, mas muito mercado mesmo. Eu vejo a agronomia, por exemplo, tem mercado demais da conta agora, que estão entrando nas tecnologias, nossa, e tem a turma da tecnologia, né? Então, entrando nessa deixa, assim, eu queria que você falasse também a importância para os novos profissionais de procurarem o CREA, de estarem ali e enxergar, né, o CREA não só como a fiscalização, mas como o apoio, né, dos engenheiros, dos profissionais das geociências que estão ali. Então, assim, o CREA, a finalidade do CREA é fiscalizar o exercício ilegal da profissão, né? Então, a gente, todos os dias, essas nossas fiscalizações, elas rebatem em que aquele empreendimento, aquele serviço, aquela obra tem a participação de um profissional habilitado. A nossa função é combater o exercício ilegal. Então, para esses profissionais aí, e para a sociedade, porque a gente defende a sociedade, quando uma pessoa que sabe muito pouco ou não sabe sobre engenharia contrata um serviço, muitas vezes ela não tem noção que a empresa que ela está contratando tem que ter um profissional, porque de alguma forma vai impactar no serviço dela. Ou vamos falar da engenharia civil, né? Contratar uma pessoa que não sabe fazer um projeto, que tem inúmeras situações a serem analisadas, né, para fazer um projeto dentro de um terreno, né? Quanto ela não vai perder com isso? E então eu vejo assim que os profissionais têm que
os novos, né, que estão entrando, pensar quanto que o CREA é importante e quando você se formar, você vai precisar realmente do CREA, porque, de alguma forma, quando a gente combate esse exercício legal, a gente está amparando também os profissionais que estiveram na cadeira acadêmica, que se atualizaram, que aprenderam, que obtiveram conhecimento e estão no mercado aí para poder trabalhar. Maravilha. Tem alguma, nesse tempo, assim, que você está ali no CREA já tem alguns anos, qual a situação mais inusitada que você viveu ou encontrou? Alguém, não sei, porque às vezes a gente vê notícia, né? Ah, fulano se passou por médico. Já passou alguma coisa assim? Já teve falsos engenheiros aí? Engenheiro, alguma coisa desse jeito? Olha, incrível, gente. Tem? Conta isso pra nós. Eu achei que você ia falar que não. Eu pensei. Ela tava com uma cara assim, tipo, eu não tenho nenhum caso pra contar. Ela tá cheia de caso pra contar. Com certeza que tem causa. Tem, gente. Infelizmente, né, o ser humano parece meio complicado, né? Ele tem gente que chega assim, que já chegou, né? Claro que isso é raro, ainda bem que chega com um diploma falsificado, né? E acha que vai conseguir o registro, mas a gente... É muito comum isso, assim, de chegar... Mas foi mais de uma vez em seus 20 anos de... Foi mais de uma vez, mas assim, eu falo para você, por isso a gente... esse convívio também, mas esse entrelaçamento com as instituições de ensino, elas são importantíssimas. Por quê? Você acha que eu vou pegar, ele vai me entregar e eu vou só fazer o registro? Jamais. Então, a carteirinha. A gente vai verificar se todos aqueles dados são verdadeiros. E aí, em contato com a instituição, porque a gente também tem a relação de quem se formou, né? A gente vê que não está ali, contata a instituição de ensino, não tem isso, nunca Faculdade do Itajaí. Vocês denunciam a pessoa, isso é polícia, crime. Caso de polícia, né? É caso de polícia, certo. Bem, fica aí o recado, viu? Pois é. Rosana, muito obrigado, tá? Nossa, eu que agradeço. O papo aqui, se esticar aqui, foi uma delícia. Curtinho, mas foi muito bom. Obrigada. E fique à vontade. Quer deixar um último recado aí pro pessoal? Acho que o recado assim, que eu gosto de deixar primeiro, que a sociedade ela tem mesmo que tomar consciência, né? Contrata-se profissionais habilitados, não faça seu serviço sozinho, né? A gente vê até acidentes, né, acontecendo em obras que não têm a participação de engenheiro, isso é lamentável, né? Podia ser previsto isso e não deixar acontecer. E aos novos profissionais, a área de engenharia é perfeita, pessoal. Muito boa. Isso aí. E até, vou completar um pouquinho, vou me meter aqui no teu conselho, mas assim, às vezes em obras menores, né, a gente escuta muito pessoal falando, vou contratar um engenheiro, vai me sair mais caro e tudo. Só que é um investimento e vai ajudar a economizar em muitos outros detalhes. Então, não sai. Você deixa de desperdiçar material, investe em segurança, são muitas coisas, né? Investe em segurança, que é muito importante, né, gente? Segurança, né? Você vai perder um funcionário dentro de uma obra, né? Jamais. Antes de fazer um puxadinho, pense 3 vezes. Isso aí. Sei. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Estamos aqui com mais um Ayancast, terminando. Isso aí, graças ao edital que nós estamos aí proporcionando esse bate-papo aqui. Ao termo de fomento. Fomento. Isso. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.